Bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional da manhã. Que o Senhor possa falar ao seu e ao meu coração. Que possamos ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações, né? Vamos orar para iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha e se manifeste, Pai, neste momento. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, venha com renovo, venha com direcionamento. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, e se revele a nós através da Tua palavra. Senhor, nós te amamos, nós consagramos a nossa manhã a Ti, nós consagramos a nossa vida a Ti, nós consagramos, Pai, tudo que temos e tudo que somos. Pai, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos, Pai, compreender mais da Tua palavra. Queremos, Pai, te conhecer cada dia mais. Queremos ser filhos íntimos de Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos te ouvir, então revela-te a nós através da Tua palavra. Flua em nós o Teu Espírito Santo, pois só Ele é quem pode convencer da Tua palavra. Só o Teu Espírito Santo que pode convencer dos desígnios da Tua palavra. Então, Senhor, vem e nos cubra com o Teu Espírito Santo, fazendo um renovo em nosso coração, em nossa mentalidade, e o que o Senhor vem e flua, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Hoje nós vamos ler Jonas 1. Eu vou ler inteiro, tá? Eu tô lendo na versão A Mensagem. Muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Társia, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu do porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Társia. Comprou a passagem e logo embarcou, pois queria ir para tão longe do Eterno quanto pudesse. Então o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou onda gigante. O navio estava a ponto de se partir ao meio, e os marinheiros ficaram apavorados. Desesperados, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao portão do navio e ali dormia profundamente. O capitão o acordou e disse: O que você está fazendo aí, dormindo? Levante-se e vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuros e nos salva. Então os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos resolver já essa questão. Vamos lançar sorte para descobrir quem é que é responsável por este desastre. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles o interrogaram: Diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você faz? De onde você vem? De que família você é? Ele respondeu: Sou hebreu, adoro o Eterno, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados e perguntaram: O que foi que você fez, homem? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Eterno. Então disseram: O que vamos fazer com você para nos livrar desta tempestade? O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu: Joguem-me no mar e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha. Eu sou a causa deste desastre. Livrem-se de mim e vão se livrar da tempestade. Os homens não fizeram isso. Tentaram remar de volta para a costa, mas não conseguiram. A tempestade só piorava e estava cada vez mais violenta. Então eles oraram ao Eterno: Ó Eterno, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos culpe pela morte dele. Tu és o Eterno, faz o que achares melhor.
pegaram Jonas e o jogaram do navio, e imediatamente o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram muito impressionados. Já não estavam mais apavorados, mas admirados. Então adoraram o Eterno, ofereceram sacrifício e fizeram votos. O Eterno enviou um peixe enorme para engolir Jonas, e ele ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor estava falando comigo sobre tempestades que passamos na nossa vida. E aí, quando a gente olha para Jonas, o Senhor já tinha dado um direcionamento para ele, o Senhor já tinha apontado um caminho para ele, mas ele não queria obedecer. Ele não queria seguir o caminho que o Senhor já tinha apontado para ele. Ele queria se negar a obedecer, ele queria se negar a seguir aquele caminho qual o Senhor já tinha trilhado para ele. E devido a isso, o Senhor envia uma tempestade sobre aonde ele está, sobre a vida dele. E aí eu fiquei, pensando, quantas vezes nós não passamos por tempestades na nossa vida que não deveríamos passar, mas apenas por desobediência a Deus. Tem tempestades que passamos na nossa vida porque não queremos cumprir aquilo que o Senhor nos pede, ou não queremos caminhar conforme a palavra dele. Existem coisas que passamos na nossa vida, existem processos que passamos que são escolhas nossas. Existem processos que o Senhor permite que passamos para nosso amadurecimento, para nossa caminhada cristã, que são necessários. Mas existem processos, existem tempestades que passamos que foram escolhas nossas. Que foram escolhas que a gente fez mediante a não querer obedecer a Deus. E aí o Senhor vem e envia aquela tempestade para que Jonas pudesse ter um despertar. Porque Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo enquanto Deus dava um direcionamento para ele. Jonas estava dormindo enquanto o Senhor tinha um propósito para ele. Jonas estava dormindo enquanto Jonas tinha uma palavra de Deus na vida dele para que fosse cumprida. Jonas, ele deveria ir pregar para Nínive e todo um povo se arrepender. Todo um povo voltar a seguir corretamente os caminhos do Senhor. Mas Jonas não queria cumprir esse propósito, cumprir esse papel. E aí, quando a gente vê a história de Jonas, muitas vezes na nossa vida, a gente passamos por essa tempestade por querer fugir do propósito do Senhor, por querer não ouvir a voz do Senhor, por querer, às vezes até ouve, como Jonas ouviu, mas escolhe desobedecer. Escolhe não caminhar conforme Cristo nos ordena. Desejamos coisas que não são do Senhor pra gente. Pegamos caminhos que não são do Senhor para a nossa vida. Jonas era para ir até Nínive, mas ele muda a rota e vai para Társia. Então uma grande tempestade chega até ele. Essa tempestade foi atraída pelas escolhas dele. Não porque o Senhor queria que ele passasse por aquela tempestade, mas foi por escolhas que ele fez. Que o Senhor teve que permitir que ele passasse por aquilo para que ele pudesse ter um despertar, para que ele pudesse entender a vontade de Deus, que é soberana sobre todas as coisas. Às vezes a gente se obriga a entrar na boca de um grande peixe. A boca do grande peixe é solidão, escuridão, momentos que vêm na vida da gente que nos fazem ter uma mudança de mentalidade. Foi ali na boca daquele peixe, foi ali solitário. Eu acredito que lá deveria ser escuro também. Foi ali solitário, na escuridão, que Jonas teve esse renovo de mentalidade.
E aí ele diz no capítulo 2: E a ti chegou a minha oração. Não, ele disse: Fui lançado fora e banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Então ele começa a entender que ter pegado o caminho, ter pegado aquela rota que não foi a que o Senhor queria, estava o distanciando de Deus, estava o afastando de Deus. E aí ele diz: Eu fui lançado fora e banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo nome. E ele começa a orar para Deus, e ele começa a suplicar a Deus, para que Deus possa te dar uma segunda chance, para que Deus possa tirar ele daquela situação. Então, Jonas tem um despertar. E foi necessário que ele passasse por aquela tempestade, fosse necessário que ele passasse por aquele processo, fosse necessário dele ter entrado dentro da boca de um grande peixe, para que ele pudesse ter esse despertar. Se ele tivesse apenas se posicionado da forma como o Senhor o direcionou, se ele tivesse apenas seguido o caminho que o Senhor o apresentou, se ele tivesse apenas obedecido, nada disso poderia ter acontecido. Nada disso teria acontecido. Ele teria ido pregado para Nínive e aquele povo todo se arrepender. Todo aquele povo ter se arrependido rapidamente e ele ter cumprido o propósito dele. Ele ter cumprido aquilo que o Senhor desejou para ele. Ter cumprido o propósito. Então que a gente possa aprender com Jonas. Que a gente possa olhar para Jonas e entender que às vezes tem tempestade que a gente está passando na nossa vida que é para que a gente acorde. Que é para que a gente tenha um despertar. Que é para que a gente se posicione. Que é para a gente olhe e siga na direção que o Senhor já preparou. O caminho está ali. É só você ir. E a tempestade vai cessar. O caminho está ali, é só você olhar e avançar, que a tempestade vai passar. E que a gente não precise ter que passar por todo esse processo de tempestade, de ter que ser engolido por um grande peixe, para que a gente possa ter esse renovo de mentalidade, para que a gente possa ter esse posicionamento de obediência, para que a gente possa ter os olhos voltados para Deus e entender a vontade dele. E entender que ele é soberano sobre todas as coisas. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Então que a gente possa olhar para Jonas e aprender com ele e abraçar o caminho que o Senhor nos apresentar e segui-lo. Porque os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Os planos de Deus sempre são melhores que o nosso. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que pode estar sendo gerado na sua vida, mas eu quero te convidar hoje a olhar para Deus e dizer: Senhor, por que eu estou passando por essa tempestade? Foi uma escolha errada minha? Eu tenho me posicionado de uma forma de desobediência? Eu tenho fugido do meu propósito? Eu tenho tentado ir na contramão do caminho que o Senhor quer para mim? Senhor, qual o motivo de eu estar passando pelo que eu estou passando? É para que eu amadureça? É para que eu tenha um renovo de mente? Senhor, abra os meus olhos e se renda. Se renda a Deus. Se renda para que você não precise passar por esse processo para ter esse renovo de mentalidade como Jonas teve que passar. Jonas teve que passar por todo esse processo para a mente dele ser renovada, para que ele pudesse entender o propósito de Deus para a vida dele e cumprir esse propósito e caminhar na direção que o Senhor o apresentou. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu era cristã, né? Eu nasci num berço evangélico,
Eu nasci numa casa onde todos eram cristãos e eu me afastei da igreja. Eu saí da igreja, eu abandonei, eu saí sem olhar para trás por diversas questões. E aí eu fiquei 10 anos, né, mais ou menos, longe de Deus, longe da igreja, longe de tudo. E principalmente longe de Deus. E esses dias eu vi esses videozinhos que as pessoas fazem, né? E aí a menina falava assim, que ela estava longe, né, da igreja, mas ela sempre ouvia o Senhor chamando ela de volta. E aí ela colocava aquela música, me leva pra casa, eu quero voltar. Dava a entender no vídeo que ela queria voltar, mas ela não tinha força para voltar. E aí tocava aquele louvor. E aí eu fiquei pensando, né, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu não tinha esse desejo. Quando eu estava afastada do Senhor, quando eu estava longe da presença de Deus, eu não tinha esse desejo. Eu não tinha desejo de voltar. Eu muitas vezes nem lembrava como era adorar a Deus. Eu nem lembrava de Deus. Eu nem olhava para Deus. Eu nem queria saber de Deus. Para mim, era como se... Eu não sei explicar. Eu não era ateia, mas eu também não lembrava de Deus. Eu não tinha esse desejo de volta. Eu não tinha esse olhar de, nossa, que saudade. Porque muitas pessoas que estão, né, que já conheceram a Deus e se afastam de Deus, falam, nossa, tem uma coisa dentro de mim que, né, que me atrai, que me quer de volta. Tipo, aqui no mundo não é o meu lugar, vivendo essa vida não é a vida que Deus quer pra mim. E a pessoa às vezes não consegue sair daquilo. E eu não tinha isso. Eu não tinha esse desejo de volta. Mas o Senhor, Ele me amou. E Ele me queria de volta, mesmo quando eu não o queria. Então, eu sofri um acidente. Aí eu sofri um acidente. E nesse acidente, quando a gente colidiu, o caminhão bateu atrás e a gente bateu no caminhão da frente e amassou tudo o carro. Virou uma bolinha assim o carro. E aí quando eu sofri esse acidente, que tava eu e mais uma pessoa no carro, é, o próprio cara do resgate, ele falou assim, nunca vi ninguém sair ileso como você saiu de um acidente como esse. E eu fiquei, me levaram pro hospital, me amarraram, eu fiquei horas amarrada, assim, olhando pro teto, porque eles tinham medo de ter trincado a minha coluna, alguma coisa assim. Enquanto eu estava olhando pro teto ali, eu via no teto claramente assim dizer: se você tivesse morrido hoje, para onde você iria? Se você tivesse morrido hoje, para onde você iria? E era uma pergunta. E eu ficava assim, eu não sei para onde eu iria. Porque eu estava tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que como eu iria morar num lugar aonde o Senhor vive e ele é adorado? Aonde ele é amado? Como eu iria para a casa de alguém que eu não amo? Como eu iria viver a eternidade com alguém que eu não amava? Com alguém que nem fazia parte, que eu não tinha intimidade? E assim era o meu relacionamento com Deus, eu não tinha intimidade, eu não o amava, eu nem lembrava que ele existia. E naquele momento, aquela pergunta começou a ecoar na minha cabeça: se você morresse hoje, para onde você iria? E obviamente que eu não pensei que eu iria para o céu. E naquele momento eu falei assim: Senhor, me tira daqui ilesa, que não tenha acontecido nada com a minha coluna, e eu vou te seguir. E eu vou te amar. E eu vou te buscar. E eu quero te conhecer por quem o Senhor é. E se lá atrás eu não tivesse feito uma escolha de seguir outro caminho que não era o caminho da vontade de Deus, eu não teria passado pelo que eu passei. Por muitas coisas que eu passei, mas principalmente eu não teria passado por aquela situação.
por aquele acidente, porque eu precisei. Foi algo que foi necessário para haver um despertar em mim. Foi algo que eu precisei passar para haver um despertar em mim. Mas se eu tivesse caminhado para o caminho que o Senhor tinha escolhido para mim lá atrás, eu não teria passado por tudo aquilo que eu passei. Eu não teria sofrido aquilo que eu sofri. E aquele acidente gerou vários gatilhos em mim, várias coisas aconteceram depois dali. Aquele acidente foi um estouro de tempestade na minha vida, e junto com ele veio muitas outras. E aí eu comecei a viver um turbulhão de coisas, e aí sim eu passei a ter aquele sentimento de eu fiz um propósito com Deus. Se ele me tirasse daquela situação, se ele me salvasse, que eu iria voltar para ele, que eu iria segui-lo, só que eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu estava vivendo num turbilhão no momento. Então eu queria deixar esse testemunho aqui para que vocês possam entender que às vezes tem coisa que a gente precisa passar na nossa vida, para que haja esse despertar, de a gente olhar e falar assim: esse é o propósito de Deus para minha vida e eu preciso seguir esse caminho. Então tem coisas que a gente passa na nossa vida que foram por escolhas nossas, foram por caminhos errados que decidimos tomar, mas que muitas vezes são necessários para que haja um despertar. Porque assim como Jonas, muitas vezes nós estamos dormindo para o propósito de Deus. Assim como Jonas, muitas vezes a gente está, em êxtase, assim, no maior do sono, onde que precisa realmente você viver um turbulhão de coisas para que haja esse despertar. E aí eu deixo esse mini testemunho hoje para vocês, e que vocês possam hoje ter uma oração de que o Senhor abra os olhos de vocês, para que se você estiver passando pela tempestade como eu passei, ela se cesse e você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. E se você ainda não estiver passando por nenhuma tempestade, que você possa orar para ter sensibilidade a ouvir a voz de Deus e para você ter do Espírito Santo direcionamento e obedecer e seguir o caminho que o Senhor tem para você. Amém? Então vamos orar. Eu vou pôr um louvor que a gente possa ter esse momento de adoração, entregar nossos caminhos, a nossa vida a Deus, e que o Senhor possa vir clarear a nossa mente, que Ele possa abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir Ele. E se você estiver passando por uma tempestade, que você possa pedir para que essa tempestade cesse e para que você possa seguir o caminho e o propósito de Deus para a sua vida. E se você não estiver passando por nenhuma tempestade, que eu espero que assim seja, porque eu sei o quanto é difícil passar por uma tempestade, que você possa pedir para que o Senhor te dê essa sensibilidade de conseguir ouvir a voz dele, seguir os caminhos que ele tem para você. E que esse louvor possa tocar o seu coração e você dizer: Senhor, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas muitas vezes a escolha de Deus não estar ali é nossa. Muitas vezes a gente escolhe tirar Deus do centro. E aí quando a gente vive pelas nossas vontades, muitas vezes a gente vai ter que passar por um processo de tempestade. Então vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos os nossos caminhos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha fazer com que toda e qualquer tempestade possa cessar. Possa cessar para que a gente possa sair e seguir o propósito de Deus para a nossa vida.
Senhor, que o Senhor possa nos dar força para seguir o caminho que o Senhor deseja que nós trilhamos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa te contemplar e te amar de tal forma ao ponto de te obedecer, ao ponto de apenas o Senhor falar e a gente te obedecer. Senhor, que o Senhor possa vir trazer sobre nós esse despertar. Esse despertar, Pai, mesmo que haja necessidade de uma tempestade, mas que a gente desperte, para que a gente desperte para o propósito de Deus para a nossa vida. Senhor, nós te pedimos, abre os nossos olhos para te ver, abre os nossos ouvidos para poder te ouvir, para que a gente possa ter sensibilidade a entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que a gente possa, Pai, ser obedientes à sua palavra, ser obedientes a ouvir a tua voz quando ela vier. Senhor, e que a gente não deixe ser levado pelas nossas vontades, pegando caminhos opostos àqueles que o Senhor preparou para nós. E que a gente possa caminhar, Pai, contigo, lado a lado. Senhor, se a tempestade for necessária para que haja um despertar, então que a gente se desperte, Pai, o quanto antes. Porque nós precisamos, Pai, despertar para poder, Pai, olhar para Ti, seguir o caminho que o Senhor tem para nós e cumprir, Pai, o propósito de vida que o Senhor tem para nós. Senhor, mas se estivermos passando pela tempestade, que o Senhor venha com a tua mão e nos cubra, nos proteja. Porque Jonas saiu vivo dessa tempestade. Ele saiu vivo desse processo. Então o Senhor estava cuidando de todos os detalhes. E eu sei que o Senhor assim também cuidará de nós. Então vem, Pai, vem, Pai, e derrama sua mão sobre a nossa vida. Porque os seus planos são maiores e melhores do que os meus. E o meu desejo é viver os seus planos para a minha vida. Senhor, Tu és bom, e nós te amamos. Amém, amém. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que possa ter falado ao teu coração como falou o meu. E que esse pedacinho do meu testemunho possa ter sido edificante para vocês. Amém? Um beijo e até a próxima live.